Fala Dev, Robson aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Código Aberto. A gente está começando aqui o episódio 3 dessa primeira temporada, onde, como você sabe, a gente está desenvolvendo aqui um sistema de login completo com MVC de alto nível. No episódio passado, a gente completou aí toda a parte de visão, né, fazendo a renderização, a navegação e tudo mais do nosso login, passando por cadastro, passando por recuperação de senha, reset e tudo mais, preparando o nosso ambiente para desenvolver de fato. Nesse episódio aqui a gente vai focar na otimização desse template, vai ver como minificar os arquivos, como tratar bem aí os ativos do nosso tema e também vamos concluir aqui com uma missão de deixar o nosso usuário já cadastrado. E aí nas próximas aulas a gente consegue focar 100% na regra de negócio do login, da autenticação e tudo mais. Combinado? Vamos para a aula então, e eu já estou compartilhando mais uma vez a nossa navegação, né? Estou acessando aqui a parte home do nosso sistema, package sempre aberto, caso a gente precise aqui de algum componente, e o projeto da onde a gente parou, tá? Então tá aqui o nosso controlador web, onde a gente já desenvolveu, né, todas as camadas. A gente tem o index.php com as rotas normais, aqui a gente vai distribuir mais uma rota de alf já, para começar a trabalhar, tá? E eu estou também aqui com o helpers aberto, a gente vai fazer uma pequena implementação no nosso asset para poder trabalhar com a minificação de arquivos, tá? Mas deixa eu te explicar primeiro o porquê disso. Como a gente está desenvolvendo um sistema de alto nível, de alto padrão aqui, é interessante que a gente otimize o carregamento da página. Afinal, quanto mais rápido carregar, mais usual fica, mais o nosso usuário gosta de navegar no nosso site e isso faz parte aí da etapa de usabilidade e tudo mais, tá? Nesse momento, o nosso tema, como a gente viu, ele tem uma pasta assets e a gente tem lá uma pasta CSS, como você está vendo aqui, tá? Nessa pasta CSS, você percebe que eu tenho aqui, ó, 5 arquivos, tá? E eu tenho dentro da pasta JS mais 3 arquivos. Então, só aqui, a gente tem 8 requisições de arquivo no carregamento do nosso site e isso prejudica o load. O que a gente tem que fazer aqui? Todos esses arquivos, eles vão ser utilizados o tempo todo pelo tema. Então, eu vou transformar eles em um CSS minificado. Aqui no JavaScript, o jQuery e o jQuery User Interface são utilizados o tempo todo também, porque eles têm efeito de carregamento, de load e tudo mais, então é interessante que a gente tenha de forma global. No nosso caso específico aqui, como todas as páginas que a gente navega têm formulário, a gente também vai utilizar o nosso form.js em todas elas. Mas em um sistema comum, a gente teria outras telas que não teriam a implementação desse formulário. E nesse caso é interessante que a gente não chame o form em todas as dependências, tá? Então é o seguinte, quando a gente está falando do form.js, você vai ver que, por exemplo, se eu abrir aqui o forget.php, eu já estou chamando esse ativo aqui, tá vendo? Então o form ele já está de forma automatizada, né, dentro do teu template em todas as páginas que tem um formulário. E é assim que a gente deve trabalhar, certo? Então essa divisão está bem feita. Você percebe que eu tenho uma seção de script aqui que vai fazer com que esse asset seja inserido no nosso theme.php, exatamente na parte de JS, abaixo do jQuery e do User Interface. Então, todo o sistema de template otimiza o nosso site para ele funcionar do jeito certo. Show de bola? Robson, tenho mais dúvidas sobre esse tipo de implementação do Plates. Dá uma olhadinha no PHP Tips sobre isso. Robson, comecei agora e não estou entendendo o projeto. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo aqui, tem o link para a playlist com todos os episódios desse projeto aqui do Código Aberto. Legal? Vamos lá então, o que eu vou fazer? Primeiro ponto, eu tenho aqui vários arquivos, como você pode estar vendo, né? Cada um deles chamando um CSS específico. Eu quero chamar só um. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar aqui de forma geral, só para parar de funcionar, tá? E aqui embaixo também eu vou comentar os nossos scripts de forma geral. Depois a gente vai fazer a chamada correta e aí a gente remove esses arquivos para não ficar sujo o nosso código também, tá? Nesse momento, se eu atualizar, a gente perde completamente tanto os eventos quanto a formatação visual, obviamente. Agora a gente vai compor esse arquivo, só que a gente vai fazer isso primeiro manipulando a nossa asset para ela conseguir trabalhar de uma forma correta com cache. Porque quando a gente vai levar o nosso projeto para deploy, que a gente vai trabalhar numa máquina, num servidor de verdade, na maioria das vezes a gente vai estar utilizando aí um Cloudflare ou algum sistema de cache para garantir que o site seja mais rápido, que a gente utilize menos recursos e possa suportar mais usuários, que é, né, um site performático, ele tem que ter isso, tá? Então, quando a gente faz essa minificação, acaba que esse arquivo min fica no cache. Então, a gente vai ver uma maneira aqui de trabalhar com que o nosso asset faça o controle desse cache para a gente. Assim, quando o arquivo receber uma modificação, ele tem um metadata chamado file time que muda.
Quando fizer essa mudança, a gente joga essa mudança num parâmetro, reseta o cache, e aí com F5 ali a gente vai conseguir ver sempre a última versão do site, e também vai forçar com que o usuário, quando acessar e tenha uma atualização, ele receba sempre essa atualização, tá? É um processo bem tranquilo, a gente vai fazer isso dentro do asset. Como que a gente faz isso? Ó? Primeiro ponto, eu vou dizer que a variável file será igual, e a gente vai pegar esse cara aqui, tá? E vai jogar para cá. Legal, temos um file. O return aqui, ele vai retornar o file. Então, modificação simples só para a gente poder ajustar melhor os parâmetros. Aí aqui em cima, eu vou passar um vírgula, vou dizer que a variável time será igual a true. Então, naturalmente, o asset sempre vai trazer essa validação para a gente. Se eu não puder utilizar por algum motivo, queira trazer o URL sem isso, aí eu passo um false aqui e ele vai trazer só o caminho da imagem sem o reset do time. Legal? Bom, vamos lá então. O que eu vou fazer agora? If variável time, então quer dizer que existe o tempo, e eu vou fazer a concatenação para essa verificação. Só que antes disso, eu vou dizer que a variável file_on_dir, pode ser, ou arquivo na pasta, tá? Será igual a dirname, _ dir, pasta atual, vírgula. Aí é o seguinte, a gente está na helper.php, então eu tenho que voltar uma para ir para T1, né? Porque ela está direto na source, como você pode ver. Voltei para T1, entro na views, entro na assets. Então, vírgula 1 aqui, ponto para concatenar, barra views, barra mais uma vez, pego o assets, barra, e vou pegar o path aqui no final. Legal. Então, a gente tem duas coisas diferentes aqui. A gente tem o link do arquivo, tá? E a gente tem o caminho do arquivo. O link serve para a gente retornar o arquivo para o site, o caminho serve para a gente fazer verificações. Que verificação é essa? Se o time for true, e file_exists, o file ondir, quer dizer que eu tenho o arquivo no diretório e eu quero retornar o tempo. Aí eu vou dizer que a variável file, ponto igual, que é uma concatenação, tá? Eu vou somar esse valor ao final, abro, fecho aspas duplas, interrogação time igual, ponto file mtime, variável file ondir, ponto e vírgula para finalizar. Fiz a concatenação, retorno o valor, tá? Posso até remover essas paradas aqui. Vamos remover a documentação, Command N, phpdoc, vou documentar de novo, que aí ele já pega lá também o parâmetro time como booleano. Legal? Então, dessa forma aqui, só para você ver o que vai acontecer, eu vou acessar a index, a gente tem o router namespace, logo abaixo aqui eu vou dar um die, legal? Atualizei, você percebe que ele não renderizou nada. Agora é o seguinte, ó, var dump, vamos pegar aqui o asset, aí eu vou passar lá, ó, css barra, vamos pegar aqui, ó, form.css, então form.css, legal, atualizei, tá lá o caminho completo já com o time no final, tá? Vou fazer o seguinte, ó, vou passar aqui um false, atualizei mais uma vez, ele retorna só o caminho até o arquivo. É isso que a gente precisa. Se eu voltar o true aqui, ó, vou atualizar, você percebe que o nosso tempo lá, ele é um 756 no final, tá? E é o nosso form.css. Eu vou pegar esse cara aqui, vou dar um enter e vou salvar. Então, eu modifiquei essa metadata quando eu fiz isso. Ao atualizar mais uma vez, ó, 899. Então, essa marcação vai fazer com que eu force a atualização desse arquivo sempre que a gente tiver uma atualização no sistema de fato. É isso que a gente precisa. Então, agora a gente já pode voltar ao nosso arquivo aqui, nosso CSS, vou fechar ele, tá? A nossa index volta ao normal também. Atualizei, é isso aí. Vamos fazer a minificação dos arquivos e vamos chamar ele no nosso tema agora. Então, a gente vai precisar abrir aqui o minify.php. E aqui a gente vai ter o CSS, legal, e a gente vai ter também o JS. Eu vou fazer aqui de forma manual essa inclusão, porque eu sei exatamente os arquivos que eu preciso. Em um projeto mais dinâmico, pode ser que você precise fazer uma inclusão dinâmica de pasta. E aí você vai monitorar uma pasta para fazer essa inclusão. Se você quiser ver na prática como executar essa inclusão dinâmica, tem uma aula lá no PHP Tips que fala sobre minificação, tá? Depois você pode ir lá e ver. Lá eu faço a leitura da pasta e tudo mais. Aqui, como eu falei, vai ser manual mesmo, porque eu sei exatamente os arquivos que eu preciso para dentro do meu projeto. Se eu precisar incluir algum, manualmente eu vou fazer essa inclusão também. Legal? Então é o seguinte, ó, primeiro ponto, eu vou criar aqui a variável min_css, que será igual a new CSS. Aqui eu vou ignorar um pouco a PSR, porque se a gente for seguir a risca seria CSS, só a primeira letra maiúscula. Mas CSS é o nome da nossa tecnologia. Então eu mantenho assim, inclusive a classe, né, tem o nome assim também, ó. Então namespace pego lá,
eu já criei um novo, eu poderia vir aqui e acrescentar os arquivos, mas eu acho mais organizado fazer por linha. Então, min CSS, vou adicionar aqui o nosso add, que é o parâmetro, e aí é o seguinte, ó, dir name, a gente vai pegar underline dir, vírgula aqui, e aqui é o level 1. Então, eu estou na Minify, certo? Eu saio para T1, é um nível só, tá vendo? E aí, a gente vai entrar na Views, Assets, CSS. Então, vamos lá, ponto para concatenar no final, Views, Assets, CSS. E aí, no final ainda, eu vou ter o nome do arquivo que eu quero, legal? A gente tem aqui, ó, 5 arquivos. Então, ponto e vírgula no final, 1, 2, 3, 4, 5. Legal, agora a gente vai pegar um por um aqui. Na nossa ordem, eu vou pegar primeiro o estilo, que é o arquivo padrão. O nosso segundo vai ser o formulário, que está em todas as páginas aí, tá? Por terceiro, eu posso pegar os botões, que fazem parte do formulário. As mensagens também, é interessante pegar. Robson, como que eu sei a ordem certa? Quando eu desenvolvi o tema, isso foi criado em uma ordem, tá? Você percebe que o load aqui é o último, né? Então, é style, form, buttons, message, load. Vamos lá, ó. Style, form, buttons, message e load. Legal, é isso que a gente precisa. O último eu coloquei a mais aqui. Show? O que a gente faz agora? Variável min CSS, vai rodar o Minify de fato. Dir name mais uma vez, underline, dir, vírgula, level é 1, ponto para concatenar, abre e fechei, ponto e vírgula, barra aqui, a gente vai pegar o views, barra assets. E aqui dentro do assets eu vou ter o style.min.css. Então, pasta geral, legal? Nesse momento, se eu atualizar aqui, não acontece nada, mas se a gente acessar aqui o nosso assets e fechar os ativos, ó, tá aqui o style.min.css. Todos os nossos arquivos aqui agora estão presentes dentro de um arquivo que é um tripão só. É um arquivo muito pequeno, né, que nos dá uma agilidade muito grande de carregar e uma facilidade também. E o que eu tenho que fazer agora? Eu vou lá no nosso theme, pego aqui uma linha desse script aqui, ó, e vou jogar para baixo, tá? Aí eu estou lá dentro do CSS load.css? Não. Eu vou voltar aqui, style.min.css. Atualizei mais uma vez, o estilo está recuperado, tá? Agora, a partir disso, eu posso remover tudo isso aqui e esse é o head que a gente precisa. Legal, faltou a gente fazer o script, então. Nesse caso, é o jQuery e o jQuery User Interface, né? Vamos lá no Minify mais uma vez, posso dar um delete aqui. Lembrando que esse cara, né, esse nosso script todo, que é o do minify.php, através do nosso config.php, deixa eu só abrir aqui para a gente lembrar, ele está validando o nosso server, né? Então, eu só vou minificar na minha máquina ou quando algum desenvolvedor, né, eu tenho uma equipe trabalhando, vai ter a mesma configuração, quando algum desenvolvedor modificar, vai modificar também. E aí eu tenho que salvar e subir os mins para o meu servidor, tá? Existe outra forma de fazer, obviamente, que aí você não precisa fazer a minificação na sua máquina, você vai fazer isso no deploy, através de um comando e tal, mas a forma com que eu, Robson, trabalho aqui é assim, eu versiono sim os minificados, para que quando eu puder fazer o commit, ele suba para o servidor, e aí eu atualizo isso de uma forma automática, dentro do nosso processo funciona melhor, tá? E aí vai depender do seu processo de deploy também. Mas enfim, continuando aqui, a gente tem aqui a validação onde a gente só gera um novo arquivo quando estiver em modo desenvolvimento, né? Isso já está pronto também. Faltou a gente fazer o JS. Então vamos lá, variável min, JS igual a new JS, pegou lá o Matias Müller. A mesma coisa acontece aqui, tá? Eu posso passar os arquivos dentro de um array e tal. Variável min JS add, para manter a mesma organização. Vou passar lá o nosso dir name, underline dir, vírgula aqui, ponto para concatenar. Abro, fecho aspas duplas, ponto e vírgula, barra, entrei em views, entrei em assets, entrei em JS, barra no final, tá aqui os arquivos. Beleza, são 2. Então, dupliquei uma vez aqui. Vou pegar primeiro o jQuery, respeitando a ordem. Depois o jQuery User Interface, e aqui eu não pego o form, porque ele já está incluído nas telas do meu template, tá? Por fim, então, variável min.js, vai rodar o Minify, dir name mais uma vez, underline, dir, vírgula, level, ponto para concatenar, barra, pegamos lá o views, barra assets, barra scripts, ponto min.js, ponto e vírgula para finalizar. Vamos mais uma vez atualizar aqui, só para gerar o arquivo. Tá lá já o que a gente precisa. Legal. Tema mais uma vez. Aqui eu vou pegar a linha, né? Como a gente já viu. Jogo até baixo.
Aqui eu posso tirar o jQuery, o JS também, né? E pego o nosso scripts.min.js. Já posso remover aqui. Atualizei. Se eu clicar aqui em logar-se, está aqui já acontecendo o efeito. E isso significa, obviamente, que o nosso JavaScript já está sendo validado. Ok? Então, é isso que a gente precisa. Está pronta aqui a nossa otimização do nosso tema. O que a gente vai fazer agora é cadastrar o nosso usuário na base. Então, eu vou fechar o theme, posso fechar aqui o helpers, vamos organizar a casa, né? O index eu vou usar ainda, o config podemos fechar, forget, minify, register e reset. Legal, tudo fechado. Vamos começar aqui. O web a gente nem vai usar também. A gente vai utilizar, na verdade, o index para criar aqui a rota e a gente vai ter que criar a camada de modelo do usuário e o controlador que vai receber essa requisição para fazer o cadastro de fato, tá? E aí, obviamente, a gente vai terminar esse episódio enviando o nosso usuário para uma rota inexistente, que seria a dashboard. E aí sim a gente entra em toda a regra aqui de login, logout, recuperação e tal, que é a regra principal do jogo aqui. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Variável router, vou passar aqui o group null, ponto e vírgula. Robson, preciso passar esse group null uma vez que já está dentro de um grupo anulado acima? Precisar não precisa, mas eu prefiro passar assim, porque eu estou garantindo o meu grupo. Então, sempre abaixo de um comentário, que é o que caracteriza, né, uma nova sessão no meu sistema, quando eu estou fazendo essa implementação, eu gosto de botar o grupo. Se eu precisar trocar o namespace, eu vou trocar aqui também. Aí você pode encadear, por exemplo, aqui namespace, se eu precisar trocar a pasta de controlador, uma pasta específica, alguma coisa eu posso também, tá? Então, a flexibilidade do componente nos permite isso, e com o group null eu sempre garanto a anulação desse grupo, tá? Aí a nossa rota aqui, ela já vai ser uma rota em inglês, porque é uma rota do formulário, eu não preciso passar o URL cadastrar, recuperar, não é o URL que o meu usuário vai ver de fato, tá? Essas rotas, elas vão estar no nosso formulário já. Então eu vou abrir aqui o register, só para você ver, tá? E o nosso register aqui, ó, você vai ver que no form action, eu tenho aqui um router, tá vendo o router? Route.auth.register. Então essa rota aqui é para onde eu vou mandar a requisição desse formulário. Eu tenho que ter essa rota configurada, um método para receber essa requisição, e esse método vai tratar os dados e falar se eu posso ou não registrar esse usuário, tá? Em contrapartida, a gente também tem um flash aqui já programado, então entender o template vai te ajudar bastante nesse momento, tá? A gente vai ter aqui os campos do usuário para poder fazer o cadastro, caso eles existam, tá? Isso vai servir mais na hora do social. A gente tem também aqui o web.login, uma rota de retorno, né? Então, router route web.login. E temos também aqui o script do formulário. Então, template bem simples de entender, tá? Posso acessar ele aqui, inclusive. É aqui que a gente vai trabalhar agora. Bom, sabendo disso, eu tenho que ter uma auth register como rota. Eu volto lá no meu index.php, que é onde eu vou trabalhar. Variável router. E a gente vai criar aqui, então, o nosso get mais uma vez. Aqui eu vou ter o /register. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, /login, que vai ser a rota de autenticação, tá? Vírgula aqui, eu vou ter o controlador auth, login. Olha que interessante. É o mesmo método, só que o controlador é outro. Então, você consegue organizar o teu sistema em camadas bem divididas, todas elas com responsabilidade clara, dentro daquilo que a orientação a objetos pede. Então, a gente está seguindo aí todos os melhores padrões, com tecnologia moderna sempre, tá? E aí, vírgula aqui, eu vou passar auth.login, né? Só troco 2 pontos por ponto, e aí eu tenho um nome qualificado para essa rota também. Vou clicar fora, dupliquei a linha, aí sim, register, né? Então eu tenho que postar para register. Aqui até eu vou trocar a rota para post, na verdade, né? Então post e post, aí vai ficar mais interessante, né? E eu vou ter o auth register aqui, ó. Passei para cá. Passei para cá. Beleza. Nesse momento, então, eu tenho que fazer uma requisição do tipo post dentro do nosso verbo REST e vai ser para essa rota auth register para eu poder cadastrar o usuário. Nosso próximo passo, então, aqui é criar nossa camada de modelo. Então, Command N, vou criar uma nova classe aqui. Essa classe vai chamar user no singular e ela vai ser responsável pela tabela users no nosso banco, tá? Source é o nosso fornecedor, models é o nosso namespace, tudo certo, deu um ok. Aqui eu vou dar um extends em data layer.
esse componente é importante você conhecer mais a fundo. Tem mais de um episódio falando sobre ele no PHP Tips, tá? E tem um episódio exclusivo sobre ele, que é onde a gente fala de banco de dados, de PDO com o Data Layer. E tem também, obviamente, no Packagist toda a documentação. Está aqui o componente, você pode olhar toda a parte de conexão, que a gente inclusive já fez lá no nosso config juntos no primeiro episódio, tá? E tem toda a parte de utilização aqui, de como que você cria essa camada de modelo. Basicamente, esse componente vai ser responsável por toda a parte do nosso banco de dados. Então, é ele que vai trabalhar na camada do banco. É ele que vai registrar o usuário, vai consultar, vai atualizar. A gente só vai dar o comando certo e que é muito mais simplificado, tá? Vamos fazer o seguinte, então. Para que ele possa funcionar, eu tenho que rodar aqui um construtor. Você percebe que ele pede vários parâmetros aqui já. Eu vou eliminar os parâmetros do construtor para não permitir que o comportamento seja alterado, e aí a gente tem responsabilidade clara, e eu vou informar manualmente aqui o construtor. Então, o primeiro é o entity, ou o nome da tabela, nesse caso, users, é o nome da nossa tabela lá no banco. Deixa eu só abrir aqui para você ver. Então, a gente tem lá, ó, a tabela users, legal? Dentro da tabela users, a gente tem uma regra de negócio bem clara aqui. Eu tenho o campo first name, last name, e-mail e password, como não podendo ser nulos. Então, para que eu possa registrar um usuário, eu tenho que, ao menos, ter esses campos preenchidos. E o que eu faço, então? Aqui no required, eu vou abrir um array e eu vou passar esses campos. Então, first name, exatamente como está no seu banco, tá? Last name, vírgula aqui. Vou ter também o e-mail e o passwd. Só deixa eu verificar aqui. Tá aqui, ó, passwd, exatamente isso, tá? Aí a gente tem lá o primer key, que é a chave primária da tabela. Nesse caso aqui é o ID, tá vendo? Então, quando é ID, se a gente for ler a documentação da classe, eu não vou abrir aqui, mas se você ler a documentação da classe, você vai ver que é ID, exatamente o nome do campo padrão, tá? E o timestamps é true. Nesse caso, como a gente tem uma coluna created at e outra updated at, é exatamente esse comportamento que a gente precisa. Eu posso omitir esses dois últimos parâmetros, porque é exatamente o comportamento padrão. Ou você pode passar id, entre aspas duplas, vírgula true, vai ser a mesma coisa, tá? Dentro dessa construção, eu vou dar um command N, phpdoc, command A, ok. Já temos tudo que a gente precisa agora para, de fato, construir o nosso registro. Para isso, então, eu volto mais uma vez aqui nos nossos controladores, command N classe, né? E a gente vai criar aqui uma nova camada. Essa camada vai chamar auth, certo? Então, mais uma vez, source controllers, auth é o arquivo, vou dar um ok, aqui a gente tem um controlador, então extends controller, legal? Underline, underline, construct, router, é exatamente o que a gente precisa para poder inicializar esse sistema. E aí, eu vou ter um public function aqui, chamado de register. Depois, a gente vai trabalhar os outros, tá? Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com um formulário e é uma rota de post. Então, eu sempre tenho que receber os dados para que eu possa, obviamente, validar eles, tá? Então, aqui a gente vai ter a variável data. O que eu vou fazer aqui, ó? Echo, JSON, underline encodes, variável data, ponto e vírgula. Então, aqui a gente tem uma interpretação para receber os dados e já fazer a verificação deles. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou voltar aqui, vou abrir o meu console aqui de programador, tá? As ferramentas de desenvolvedor. Você pode vir aqui nos 3 pontinhos, mais ferramentas, e aí você tem aqui o ferramentas de desenvolvedor. Exatamente o que eu abri ali, você viu que ele fechou, tá? E aqui eu vou clicar em Networking, né? As abas aqui você vai ter Source, Performance, Memory, clica em Networking para poder fazer a verificação ou a validação disso. E eu vou clicar em Criar Conta. Você percebe que ele rodou aqui um carregando. Aqui a gente tem o cadastrar com uma falha. E aqui a gente vai ter um ops, vamos dar uma olhadinha aqui, que ele não encontrou a rota de post, né? Deixa eu atualizar aqui. Vamos fazer mais uma requisição. Deixa eu limpar aqui no Clear. Criar conta. Agora sim. Então, tinha faltado carregar. Cliquei em Register. Você percebe que eu retornei os dados que eu estou enviando, que são em branco. Agora, a gente faz toda a verificação, a validação correta. Legal? No momento que a gente tem a validação, a gente cadastra o usuário ou gera mensagem de erro. Bom, vamos lá então. Vou limpar essa parada aqui, ou jogar para baixo até, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, variável data será igual a filter, underline var, underline array. A nossa variável aqui é data mesmo. E aqui eu vou ter um filter sanitize stripped. Só pegar ele aqui. Legal. O que acontece? Se tiver algum dado aqui, como um script, alguma coisa assim, para tentar invadir o meu sistema, esse filtro vai
arrancar esses caracteres, não permitindo que eles passem. Então, a gente mantém um formulário seguro aqui antes de tratar com ele no banco e tudo mais, tá? Primeira coisa, então, limpamos os dados. Segunda coisa, a gente vai verificar a existência de todos os campos, já que você tem aqui a regra de negócio, né? Dizendo que eu tenho que ter nome, sobrenome, e-mail e senha para poder cadastrar. Então, if, vou pesquisar aqui com um in-array, ou seja, se existir dentro do meu array um campo em branco, né? Na variável data, quer dizer que algum dos campos ou mais não foi preenchido. E aí eu vou gerar a minha mensagem. Como a gente sabe, a gente criou lá no nosso controlador principal, vamos só abrir aqui, ó, um Ajax Response, que tem um return, né, com os dados necessários. Então, eu vou fazer o seguinte, echo this Ajax Response. Ele vai perguntar aqui qual que é o parâmetro. Ele vai ser um message. Isso está interpretado no formulário, eu já vou mostrar para você, tá? Aí eu vou abrir aqui o array. Nesse array aqui, eu vou ter um type, que vai receber, pode ser um error. E eu vou ter o message, que vai receber, já existe uma conta com o e-mail em formato. Legal, essa é a nossa mensagem. E que eu faço aqui, ó, return. É void, né? Então eu não posso nem dar false, nem dar true, eu só retorno para o código não continuar. Vou fazer o seguinte, ó, vou clicar em criar conta, tá lá, já existe uma conta com o e-mail informado. Mágica? Não, não é mágica, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos abrir aqui o form.js, e aí tem uma galera que fala, pô, não usa jQuery, usa outra tecnologia, é muito mais fácil e tal. jQuery, ele é uma biblioteca JavaScript que nada mais é do que a simplificação do uso do JavaScript nativo. Então, a grande vantagem de jQuery é isso. Quando você está programando jQuery, você está poupando linhas aí, mas você está desenvolvendo em JavaScript. E o que eu fiz aqui com jQuery é simplesmente tratar uma requisição de um formulário. Então, todo formulário que a gente submeter dentro desse sistema que tivesse arquivo incluído, vai trabalhar dentro desses parâmetros e que é bem simples, tá? Primeiro, quando eu tiver o submit, eu não vou permitir que o envio padrão ou natural do formulário aconteça. Então, prevent the full, faça com que o formulário não envie por HTTP, não faça o carregamento da página, como é o natural. Depois eu pego o formulário, eu pego a ação do formulário e eu pego os dados do formulário em variáveis. Aí a gente faz um Ajax Submit. O action do formulário é para onde eu vou mandar esses dados, a data é os dados, né, que a gente manipulou, que são exatamente os campos serializados, o tipo é post, data type JSON, e aí eu tenho o before send, o que vai acontecer antes de enviar o formulário. Ele vai rodar a função Ajax Load Open, e vai abrir aquela rodinha carregando, tá? Quando houver sucesso, ele fecha o load. Se tiver uma mensagem de sucesso, su.message, que vem através do nosso Ajax, ele vai criar aqui um div class message, vai jogar o tipo da mensagem, e a gente pode programar erro, sucesso ou alerta, e vai jogar o texto da mensagem aqui, certo? E aí vai fazer uma animaçãozinha, ele vai botar o HTML view, vai carregar essa mensagem e vai dar um effect bounce nela para ela fazer aquele efeitinho de entrada que você viu e para. Se tiver um su redirect, então se a gente mandar lá um parâmetro de redirecionamento, ele vai redirecionar para uma nova página. E aqui a gente tem nada mais do que o Ajax Load, que é uma funçãozinha para abrir ou fechar a nossa div através de um fade in ou de um fade out, que vai ser aquele carregamento que a gente fez. Show? Então é um script muito simples, muito fácil, 45 linhas aqui desenvolvidas, bem organizadinhas, que resolvem toda a sua vida. Não precisa de um framework, de várias bibliotecas e tal. Coisa simples, a gente resolve de forma simples, tá? jQuery está aí para isso e sempre vai estar. Legal? Bom, sabendo disso então, a gente já tem a requisição chegando. Vamos preencher os dados lá, ó. Robson, vou passar um leite, vou passar o Robson V leite e vou passar 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Vou clicar em criar conta. Cliquei em register, você percebe que a mensagem não animou e a gente já tem todos os dados. Eu vou tirar aqui a senha, só para você ver o que acontece. Criar conta, ele anima a mensagem, tá? Então, para dar aquele alerta para a gente, agora a gente tem os dados transmitidos aqui. Dentro do nosso ALF agora, a gente tem que fazer uma segunda validação, que é identificar se esse usuário já existe ou não na base, tá? Aqui tem duas formas de fazer. Você pode verificar o e-mail diretamente aqui, ou você pode construir a regra de negócio. O que é a regra de negócio? É dentro do seu modelo do usuário, você fazer essa pesquisa. Então, você vai polimorfar o método de salvamento desse usuário para poder fazer isso acontecer. Antes de fazer essa verificação, a gente vai então cadastrar o usuário.
para ver o erro acontecendo e a gente vê certinho como tratar disso, tá? Então, aqui no nosso auth ainda, eu vou fazer o seguinte agora. Variável user será igual a new user. Vou te chamar a atenção mais uma vez aqui, tá? Eu estou utilizando uma IDE Premium. Então, quando eu boto new user aqui, ó, automaticamente lá em cima, ela faz o uso do namespace qualificado. Tenha cuidado com isso, se não fizer, você tem que fazer manualmente, tá? Então, new user aqui, variável user, vou pegar aqui o first name será igual a variável data first name, vou duplicar algumas vezes aqui, tá? Vou ter o last name, aqui last name também. Depois a gente tem o nosso e-mail, que vai ser e-mail também, legal? E aí eu vou ter o passwd, são os campos aqui que a gente está cadastrando de fato, tá? Nesse passwd, vamos ver se a gente está pegando o passwd mesmo, tá aqui, ó, exatamente isso. A gente tem que criptografar. Então, a gente vai utilizar aqui password hash, legal? O primeiro parâmetro é o próprio password, vírgula. O segundo parâmetro vai ser um password default. E aí, existe, obviamente, várias formas de você trabalhar com isso aqui. Existe uma aula no PHP Tips te mostrando o passo a passo desse password hash, tá? Por fim, variável user. Eu vou rodar um save aqui e vou rodar uma session user, que será igual a variável user, e vou pegar o ID. Legal? Então, a gente está fazendo o quê? A gente está salvando esse usuário no banco, está recuperando o ID do usuário salvo e armazenando numa seção. Se a gente abrir lá o nosso web, a gente vai ver que aqui, ó, a gente tem o if user session redirect app home, correto? Então, é a mesma coisa. Eu vou pegar esse cara aqui, vou voltar. Só que nesse caso, deixa eu só dar uma olhada aqui no elf, nesse caso eu não posso simplesmente fazer esse redirect. Eu tenho que passar esse comando através do JSON para que o meu motor JavaScript, que a gente construiu ali, redirecione para dentro do aplicativo, tá? Então, ao invés de eu passar o app home, a rota a gente já sabe, vou fazer o seguinte, echo, passamos aqui o this, Ajax response, o nome desse parâmetro é redirect, que é aquilo que a gente viu, que a gente mapeou lá no arquivo, né? Vamos abrir novamente, ó. A gente tem aqui o message, ele retorna a mensagem, o redirect, ele redireciona para o URL que a gente passar. Então, aqui, a gente vai ter que abrir o parâmetro mais uma vez, ponto e vírgula. Esse parâmetro vai ser o URL, e essa URL vai ser this. Vou pegar aqui o router, vou passar o método route, app.home. Obviamente que isso ainda não existe, a gente não desenvolveu esse app.home aqui, tá? A gente vai cair numa tela aqui e vai poder verificar tranquilamente. E aí, eu finalizei. O que faltou aqui? Eu fazer a validação da minha regra de negócio do usuário e poder verificar essa condição, inclusive, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou voltar aqui mais uma vez, cliquei em criar conta. Você percebe que ele retornou um register null e ele está rodando aqui, ó, um erro de redirecionamento para app home. Isso está acontecendo provavelmente porque a gente não implementou ainda, né? Não construiu ainda esse dashboard que é em outro controlador ainda. Legal. Como que a gente faz para resolver isso? Como o nosso problema de redirecionamento, eu vou acessar lá o nosso web.php, o nosso controlador web, tá? E eu vou comentar essa verificação, que é exatamente ela que vai fazer eu ficar redirecionando sempre. Porque eu tento cair num erro, eu não consigo cair nesse erro porque está em sessão, tá? E eu acabo redirecionando sempre. Quando eu tiver a camada app.home e eu entrar lá com um login correto, eu vou matar a sessão. Então, eu caio de volta aqui no erro sem a sessão e não acontece esse probleminha, tá? Cliquei em recarregar, ó, você percebe que ele já caiu na 404 e conseguiu manter. É isso que a gente precisa. Agora, outro detalhe é, eu vou atualizar aqui o banco de dados e está aqui o meu usuário cadastrado. Então, o nosso registro ele já está funcionando corretamente. Show de bola? Vou fazer o seguinte agora, vou clicar em cadastre-se mais uma vez, vou passar aqui os meus dados. Deixa eu só fazer um criar conta, ó. Aqui está escrito, já existe uma conta com o e-mail informado. Essa mensagem está errada, tá? Vamos voltar no auth aqui mais uma vez. Não é essa a mensagem que a gente quer. A gente quer preencha todos os campos para cadastrar-se. Legal, é isso aí. Vamos lá mais uma vez. Preenche todos os campos para cadastrar-se. 1, 2, 3, 4, 5. Criar conta. Ele já vai redirecionar para 404, porque não existe a dashboard. E aí a gente tem o problema aqui de regra de negócio, ó, tá vendo? Existem duas contas com o mesmo e-mail. O correto de você implementar essa regra de negócio é no modelo.
tá? Então, é eu acessar aqui, por exemplo, models user, e eu fazer o polimorfismo, public function save aqui, tá? Public function save, eu fazer o polimorfismo desse método. Esse é o correto. E aí aqui eu vou fazer o controle dos e-mails, fazer essa validação. Existe um PHP Tips aqui no canal sobre regra de negócio, modelo e tudo mais, que você pode ver exatamente essa implementação. Nesse caso aqui, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou implementar essa regra na camada de controle. Então, eu vou poder ter várias regras diferentes. Não é o correto, tá? Mas eu quero te botar uma visão diferente daquele conteúdo que a gente já tem aqui no canal também. E aí, qual que é o meu conselho? Termina essa aula, assiste o PHP Tips sobre regra de negócio e faz a refatoração desse arquivo aqui, que vai ficar da hora. Show de bola? Combinado? Então vamos lá. Ó. Aqui no meu registro agora, acima do meu usuário, eu vou fazer mais uma verificação. If, negação de filter var, variável data, e-mail, vírgula, filter validate e-mail. Ou seja, se não for um e-mail aquilo que eu estou informando nesse campo, eu não vou deixar passar e vou gerar uma mensagem, tá? Então, copiei aqui, ó, message error, favor, informe um e-mail válido para continuar. Legal, vamos fazer o seguinte, voltei lá no cadastro, ó, cadastre aqui, nome, sobrenome, eu vou tirar aqui, ó, o gmail.com, 12345, criar conta, aqui ele vai pedir mais alguma coisa, eu vou botar Gmail, só que não tem o .com. Então, na regra do HTML isso é válido, na regra do PHP não é, ó, por favor informe um e-mail válido para continuar, tá? Agora sim eu vou verificar o usuário, então eu vou dizer o seguinte, variável check e user e-mail será igual, vou pegar aqui, ó, entre parênteses, new user, pego aqui o nosso finds para pesquisar o nosso usuário, tá? E vou rodar um fit no final, ou até pode ser um count no final, tá? Só para verificar a existência de fato de um usuário com esse e-mail. Aí dentro do find a gente vai passar a nossa condição. Qual que é o termo aqui? E-mail é igual a 2.z. É basicamente isso. Aí eu passo uma vírgula, ele vai perguntar quais são os parâmetros. O e, que é o que a gente criou o canal aqui, ó, vai ser igual ao nosso data e-mail que a gente tem aqui em cima. Posso abrir e fechar chaves aqui, tá? E count. Se existir isso aqui, quer dizer que já temos um usuário cadastrado com e-mail aqui, não posso permitir mais um cadastro. Então, if check user email, vamos pegar mais uma vez a nossa mensagem, eco aqui, error, já existe um usuário cadastrado com esse e-mail. Pronto, return está ali também, aí sim eu cadastro o usuário. Mais uma vez, tá? Essa arquitetura de fazer essa verificação aqui no controlador não é o correto. O correto é você fazer no modelo, porque um usuário tem uma regra básica. A gente não pode cadastrar 2 usuários com o mesmo e-mail. Sendo assim, é uma regra de negócio do projeto como um todo e deve estar na camada de modelo. Aqui eu estou te apresentando uma versão um pouco diferente desse controle. A gente vai ter a verificação de cadastro aqui, verificação de atualização em outro método, e ele fica meio distribuído, não é o melhor, mas é uma visão diferente de uma arquitetura de software também, tá? Seu tema de casa, não esquece, termina aqui e refatora o código de acordo com um episódio do PHP Tips sobre regra de negócio, tá? Bom, concluímos aqui então. Vou tentar me cadastrar mais uma vez lá. Por favor, informe e-mail válido. Botei o .com lá. Criar conta. Já existe um usuário cadastrado com esse e-mail. cursos@pinside.com.br. Criar conta. Ó, cadastrou corretamente. Vou abrir o meu banco aqui. Atualizei. Até a gente já tem 2 usuários com Robson Velete, ó. Eu vou deletar um deles, tá? E agora, nem com esse e-mail, nem com esse e-mail eu devo poder cadastrar. Vamos tentar lá, ó. Cadastre-se. Passei o primeiro nome. 12345. Criar conta. Já existe um usuário. cursos@pinside.com.br. Criar conta. Já existe um usuário. Então, basicamente é isso. Agora a gente tem o controle do nosso usuário. A gente não permite que tenha mais de um usuário com o mesmo e-mail. Mais uma vez, repetindo, essa regra deve estar no modelo, então faça esse refatoramento depois, tá? Existe uma aula aqui no canal mostrando passo a passo para isso, mas o que a gente queria que a gente conseguiu, né? A gente tem agora o nosso tema
bem otimizado com o CSS e o script minificado, com o controle de cache todo através do nosso helper. Isso vai nos ajudar bastante no desenvolvimento e no carregamento do sistema como um todo, ele está otimizado. A gente já construiu aqui a camada ALF, né? Já iniciamos a camada ALF, que é onde vai ter o registro, recuperação de senha, reset e tudo mais. Então, todos os formulários vão enviar para cá. Vamos fazer o doc aqui rapidinho, ó. Então, eles vão enviar a requisição para cá. Esse vai ser o controlador responsável por isso. A gente tem que fazer agora os próximos métodos de autenticação, que é de fato a regra de negócio de login, e a gente vai ter ainda o controlador do dashboard. Mas a gente vê isso a partir das próximas aulas, tá? Não esquece agora de deixar aqui embaixo o teu comentário sobre o que tu achou da aula. Se ficou uma dúvida, deixa aqui também. E se eu gerei valor para ti, cara, compartilha esse vídeo no teu grupo de programação, lá no teu perfil mesmo do Facebook, que eu tenho certeza que você se relaciona com os outros devs, né? E deixa um joinha aí no vídeo, que aí tu gera valor para mim também. Espero que tenha curtido mais esse conteúdo, eu te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.